eu não tenho amizade com o Pablo Marçal. Ele foi no meu programa uma ou duas vezes. Geralmente, o que ele fala da Bíblia está errado. Geralmente. O Pablo Marçal recebeu o Carlinhos Maia, que é homossexual assumido, casado e tudo, em um podcast público. Eu cito até porque está tudo público. E o Carlinhos Maia disse que ele não se sentia perdido, ele se sentia salvo e tal. E um dia, se ele fosse julgado, seria julgado por Deus. Aí o Pablo Marçal fala: você não está errado. Você está fora do reino, mas você está salvo. Há como uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, a homossexualidade, a prática homossexual, biblicamente, é pecado, certo, né? Uhum. É pecado. A pessoa está vivendo uma vida de pecado, ser salvo, mas não reinar com Cristo. E isso, eu dei esse exemplo aqui, mas eu não estou falando apenas da homossexualidade. Estou falando da pessoa viver mesmo uma vida de pecado, seja o adúltero, o mentiroso, aquela pessoa que vive no pecado de forma inverterada mesmo, sem nenhum arrependimento. É possível ele ser salvo, mas não reinar com Cristo? A gente vive a época da economia da atenção, né? E parece que quanto mais seguidores a pessoa tem, então mais importante ela se torna no sentido de que as afirmações que a pessoa faz acaba tendo um peso muito grande. Só que esse peso é só um peso de número, porque muitas pessoas viram. E não deveria ter um peso um peso cultural, teológico, entende? Eu não tenho amizade com o Pablo Marçal. Ele foi no meu programa uma ou duas vezes. Geralmente, o que ele fala da Bíblia está errado. Geralmente. Ele fala ali e tal, não sei o quê, mas é porque ele é a cultura do lacre, né? Geralmente, o que ele fala, você para e fala: espera aí, mas e esse texto? Aí você vai, 2, 3 textos, desmonta aquela ideia. Então, e esse é mais um erro. Então, quem decidiu que um homossexual praticante é salvo? Ele decidiu? Ele falou que está salvo? Não, tá bom. Então, espero que o rapaz que ele entrevistou tenha uma outra experiência do que a fala do Pablo Marçal, porque pela fala do Pablo Marçal ele está salvo, mas pela Bíblia não. Então ele tem de tomar uma decisão sobre quem ele ouve. Quem ele ouve. É porque uns estão atribuindo a salvação apenas ao crer em Jesus, independentemente da vida que você leva. Se você crê em Jesus, você será salvo. Pegando ali alguns textos, versículos isolados, né? Como o do Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Se você crê, você será salvo. A salvação é pela fé, não é mediante as obras. É que o crer envolve um monte de coisas, né? O crer não é só uma questão de pistes do grego, não, é uma ideia de fé, de eu acredito no que eu... Não é só uma confissão teológica, né? Eu cria em santos católicos, agora eu creio só em Jesus. Não. O crer é se envolver, né? Então é se submeter. Você se submeteu à fé cristã? Então, bem-vindo. Na fé cristã, a fé cristã é doutrinada pelos apóstolos, por exemplo. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1 sobre isso? Ele condena. Sim. O que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 6, por exemplo? Ele condena. Então, que crê é esse? Você crê no quê? Eu creio no Evangelho. Então, você crê? Tá bom. Você crê na Bíblia que é como palavra de Deus? Crê. Então, acabou. Então, é só seguir. Ou seja, o crer que a Bíblia diz é o crer de se submeter. Não é o crer de... eu concordo com tal coisa. Não. É o crer de entrar debaixo dessa fé. Entende? De se envolver nessa fé. Esse é o crer da Bíblia. É viver. É crer. É se submeter. É se submeter ao que a Bíblia diz. Se eu não me submeto ao que a Bíblia diz, então, que crer é esse que eu estou tendo? Que crença é essa?
Eu creio. No quê? No que você crê? Não, no Jesus que o fulano pregou. Não, peraí, mas o Jesus que ele pregou é o da Bíblia? Porque essa que é a questão. A gente tem um documento, Fábio. O documento é a Bíblia. Então, o que eu falo, por exemplo, eu falei um monte de coisa aqui agora. Eu estou certo em tudo que eu falei? Não. Né? Essa é a minha percepção. Eu estou entendendo que eu entendo que posso discutir com quem você falar aqui agora, vou tentar defender o que eu creio. Mas acima disso, tem o documento. Acima tem a Bíblia. Tem a Bíblia. O que eu creio não está acima da Bíblia. O que eu falo não está acima da Bíblia. Ele tem de passar pelo escrutínio da palavra de Deus. Tem que estar dentro das 4 linhas da Bíblia. Cadê o texto desse cara? Ah, não. Então, se você crê assim, então você não vai reinar, mas você está salvo. O cara fala, beleza. Então, tá bom. Então, agora, lá no último dia, ele pode lá levantar a mão e falar, então, mas é que eu fiquei assim porque o Pablo Marçal falou não sei o quê. O cara fala, então tá bom, então resolve lá com o Pablo Marçal, porque aqui acabou. Entende?